E aí, já escolheu o seu lado na Dança dos Dragões? Time verde ou time preto? Hightower ou Targaryen? Tá chegando a segunda temporada de House of the Dragon. Nesse dia 16, 10 horas da noite, tem o lançamento do primeiro episódio. E eu, como um bom fã de Game of Thrones, não poderia deixar de fazer esse vídeo. Fala galera, eu sou o Felipe do canal Episódio Piloto. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai dar uma recapitulada rápida dos acontecimentos da primeira temporada de House of the Dragon. Vai falar também um pouquinho aí sobre o que pode acontecer na segunda temporada. E vamos falar sobre dois novos spin-offs que vão lançar em 2025, provavelmente, pelo menos uma delas. A outra a gente ainda não tem data de lançamento. Desde o final de Game of Thrones em 2019, várias séries já foram cogitadas aí, mas até então apenas duas delas já tinham sido confirmadas. House of the Dragon, que está na sua segunda temporada, e O Cavaleiro dos Sete Reinos. Recentemente, em fevereiro, a gente ouviu falar na nova série do Aegon Conquistador, mas foi apenas na semana passada que a gente teve essa confirmação de que vai ser dado início aí às gravações da série. Eu queria muito fazer também um vídeo explicando um pouquinho da árvore genealógica, então se o vídeo não ficar muito longo, a gente vai fazer também no final do vídeo uma explicação rápida aí desde o primeiro Aegon Targaryen lá, o Conquistador, até o Aegon Targaryen Jon Snow de Game of Thrones. E desculpa se é um spoiler para você, se você ainda não assistiu Game of Thrones, mas provavelmente quando você assistir, você nem vai lembrar o que eu falei nesse vídeo. Então, para quem não está familiarizado com House of the Dragon, ela é uma série spin-off, é um prequel de Game of Thrones. É uma série baseada no livro Fogo e Sangue, de George R.R. Martin, e se passa no mesmo mundo, de Game of Thrones. Porém, dessa vez, ele foca na história dos Targaryens, aproximadamente 200 anos antes dos acontecimentos de Game of Thrones. Mais precisamente, aí, se eu não me engano, ela começa com 172 anos atrás. Já no primeiro episódio, no episódio piloto da série, a gente vai ver muito do que vai acontecer durante toda a série. Então ela começa mostrando aí que a passagem pelo trono, ela sempre vai dar preferência, para o filho homem ou para o herdeiro homem da família. Nesse caso, a herdeira de preferência seria a Rhaenys, que é prima do Viserys, porém é claro que os líderes de Westeros não iam aceitar uma mulher no Trono de Ferro. Então eles fizeram uma votação e escolheram Viserys como o sucessor no Trono de Ferro. Mas Viserys não tinha ainda nenhum filho homem. Ele tinha apenas a filha Rhaenyra, e na tentativa de ter um filho homem com a esposa Aemma Arryn, se não me engano, ela acabou perdendo mais de 4 filhos, e na última tentativa de ter um filho homem, ela acaba morrendo no parto. Já no primeiro episódio, a gente também vai ver que rola uma rixa muito forte entre Daemon Targaryen, que é irmão do Viserys, e Otto Hightower, que é a mão do rei, o conselheiro do rei. Otto Hightower, então, mão do rei, ele se mostra desde o primeiro episódio ser um homem bem ambicioso, e ele é pai da Alicent, que é a melhor amiga da Rhaenyra Targaryen, filha do Viserys. No começo da série, elas têm aproximadamente seus 15 anos de idade. A morte da esposa do rei aconteceu justamente no dia de uma celebração que foi feita em nome do seu herdeiro homem, que seria o filho. Por conta disso, ele acaba tendo que nomear aí o seu próximo herdeiro. Alguns queriam que ele nomeasse Daemon Targaryen, que era o seu irmão, mas uma coisa que ninguém queria é que ele nomeasse a Rhaenyra, sua filha legítima. Mas mesmo indo contra o pequeno conselho, o rei Viserys acaba nomeando Rhaenyra como sua sucessora ao Trono de Ferro. No segundo episódio, enquanto Viserys demonstra ser um rei pacífico, Daemon, seu irmão, já mostra, por outro lado, ser um cara bem esquentadão. Viserys deixa algumas responsabilidades para o seu irmão Daemon, principalmente para manter ele por perto, e uma dessas responsabilidades é a guarda real, os mantos dourados, para manter a paz do reino. Porém, a maneira com que Daemon mantém a paz é uma maneira bastante cruel e indesejada aí pelo conselho. Ele acaba tendo uma treta feia com Viserys e com o pequeno conselho, e acaba indo sozinho para a Pedra do Dragão, Dragonstone, onde é a casa dos Targaryens. E acaba levando aí o ovo de dragão que era para ser do irmão da Rhaenyra, fazendo uma espécie de chantagem com o rei, dizendo que o ovo ia ser pro filho dele. Rhaenyra, então, já nesse episódio demonstra muita força, ainda jovem, confrontando Daemon. O rei se vê no impasse quando ele tem que escolher aí uma nova esposa. Muitos conselheiros apoiaram aí a decisão de que o rei precisava realmente ter um herdeiro homem, e para isso várias propostas de casamento foram feitas, inclusive com a filha do... como é que é o Velaryon?
Corlys, filha do Corlys Velaryon, que era ainda uma criança. Porém, para o Trono de Ferro, essa seria a melhor escolha. Viserys afronta e discorda de todos os conselhos que recebeu e acaba escolhendo como esposa Alicent Hightower, a filha do conselheiro do rei. Claro que para isso tudo teve uma manipulação aí do Otto Hightower, para que desde a morte da sua esposa, ela fosse manipulando o rei a gostar dela. Rhaenyra, como sua melhor amiga, é claro que não vai ficar feliz com isso, e é aí que começa a treta entre os verdes e os pretos. Daí pra frente a gente vai ter aí um salto temporal muito grande, né? A Rhaenyra vai ficar adulta, a Alicent já vai ter mais de um filho, se não me engano ela já tem 3 filhos aí quando passa pra fase adulta. E claro que ela teve um filho homem aí, dando ao rei um possível herdeiro legítimo ao trono. Porém, mesmo ele tendo um filho homem, ele não tira a palavra dele de que Rhaenyra vai assumir o Trono de Ferro após a sua morte. Enquanto ele tá vivo, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, ninguém briga por causa disso. Daemon acaba casando com uma das filhas de Corlys Velaryon, e a Rhaenyra, por também interesses políticos, acaba casando com o outro filho de Corlys Velaryon. Mas esse casamento entre Rhaenyra e Laenor Velaryon era pura fachada, porque eles tinham interesses em comum, digamos assim, né? Ela gostava de homens e ele também. Porém, já no início do casamento, eles deixaram claro um para o outro que eles poderiam seguir suas vidas amorosas como bem quisessem. Então não foi um empecilho para Laenor continuar tendo seus casos, e a Rhaenyra acabou tendo 3 filhos, nenhum deles com Laenor. Até porque os filhos nasceram totalmente diferentes da família Velaryon, e a Alicent, como sua rainha, sempre tentou abrir os olhos do rei, né, do Viserys, para anular a legitimidade dos filhos e, claro, punir Rhaenyra por isso. O tempo passa, a esposa de Daemon acaba morrendo, eles dão um jeito de dar um fim no Laenor Velaryon, e a Rhaenyra acaba casando com seu tio Daemon Targaryen. Nesse meio tempo, o rei já vai ficando bem nas últimas da vida dele, ele tem problemas de saúde e acaba não resistindo por muito tempo. É no final da sua vida que ele consegue reunir toda a sua família novamente. Aí parece que tá tudo bem, parece que tá tudo certo. A Rhaenyra aparentemente fez as pazes ali com a Alicent depois de tudo que aconteceu. O Daemon teve uma conciliação muito bonita aí com o rei. Teve um momento em que ele entra, vai subir aí no Trono de Ferro e ele acaba derrubando a sua coroa. Daemon vai lá gentilmente e coloca a coroa na cabeça do rei, mostrando que todas as desavenças e as brigas que aconteceram entre os dois irmãos teriam sido perdoadas. Pouco tempo depois, então, o rei vinha falecer e, claro, e aí que começam os problemas. E os problemas, na minha opinião, aconteceram por talvez uma falta de compreensão da Alicent Hightower. Porque um pouquinho antes de morrer, ele falou uma frase pra Alicent, achando que estava falando com a Rhaenyra. No final das contas, ele estava falando sobre uma profecia que anos antes ele tinha falado para Rhaenyra, e a Alicent acabou entendendo que o rei queria que o seu filho fosse realmente o herdeiro do Trono de Ferro. Aí já começam as alianças, né? Cada um querendo puxar a farinha para o seu saco, os verdes conquistando aliados, enquanto a Rhaenyra também estava buscando seus aliados. A única diferença aí são os dragões, né? Enquanto a Rhaenyra e Daemon tinham a maioria dos dragões, por outro lado, um dos filhos da Alicent tinha o maior de todos os dragões. E foi quando a Rhaenyra decidiu mandar um dos seus filhos até a casa Baratheon para garantir aí, né, o apoio dos Baratheon, que aconteceu o estopim, né, para começar a Dança dos Dragões. Chegando lá na casa Baratheon, né, o filho da Rhaenyra já se deparou com o seu tio Aemon, que tinha uma treta aí já de longa data. E era justamente esse cara que tinha o maior dos dragões, a Vhagar. Saindo da casa Baratheon com seu dragão minúsculo perto da Vhagar, Viserys enfrenta uma tempestade onde se depara logo em seguida com Vhagar e Aemon na sua cola. Começa aí uma caça de gato e rato, ou de dragãozão e dragãozinho, e claro que deu ruim, né? A Vhagar acabou simplesmente comendo inteiro o dragão do Viserys com ele junto. Esse é o final da primeira temporada e é a partir disso que a gente vai falar um pouquinho sobre o que pode rolar, o que vai acontecer ou não na segunda temporada de House of the Dragon.
Então esse foi um resumão bem rápido, né? Um resumão bem chutão aí do que aconteceu na primeira temporada de House of the Dragon. Claro que eu espero que você já tenha assistido para não ter pego nenhum spoiler. Vamos lá então, falando logo sobre o primeiro episódio da segunda temporada de House of the Dragon, que vai vir ainda nesse dia 16, tá? Então, o que a gente tá falando agora nesse vídeo é só especulação. Provavelmente os acontecimentos já vão estar na sequência aí, né? Do que acabou, o final da primeira temporada acabou com o filho da Rhaenyra sendo morto, ela descobrindo dessa morte. E o primeiro episódio se chama Um Filho por um Filho. Então, provavelmente a Rhaenyra já deixa claro lá na primeira temporada que ela não iria começar essa guerra. Que se a guerra fosse acontecer, ela ia partir da Alicent. E acabou não acontecendo, né? Não foi nem a Alicent que começou a guerra, foi o filho dela, por uma burrice. Ele acaba ainda ficando meio arrependido, aparentemente, no último episódio da cagada que ele acabou fazendo, né? Que ele não imaginou realmente que a Vhagar ia comer, né, o seu sobrinho e o dragão. Porque a gente percebe que ele perdeu totalmente o controle, né? A Vhagar, por ser um dragão já, né, mais velho, acabou por vontade própria atacando, né, o outro dragão que um pouquinho antes tinha também atacado ela. Então, pelo nome do episódio, né, Um Filho por um Filho, a gente espera que vai rolar uma morte já no primeiro episódio, né? Provavelmente a Rhaenyra vai atacar e, né, pode ser que a gente veja aí algum dos filhos da Alicent acabar sendo morto também. A busca por aliados provavelmente vai continuar, né? Então um dos seus filhos aí tinha ido lá pro norte buscar o apoio dos Stark, enquanto, né, o mais novo tinha ido lá pegar os apoios dos Baratheon. E aquela pegada de Game of Thrones, né, traição, com certeza vai acontecer muito, né? Alguém declarando o seu apoio e, né, virou as costas e ele já tá apoiando uma outra casa. Com certeza a gente vai ver muita batalha aérea, né, com os dragões. Afinal, a série é baseada aí nos contos, né, da Dança dos Dragões, que serão um grande destaque provavelmente para essa temporada. Game of Thrones é conhecido por suas altas baixas e House of Dragon, na minha opinião, não vai ser diferente disso. Então a gente vai acabar vendo muita gente importante morrendo nessa segunda temporada. Esse tipo de série tem um poder muito grande de matar alguém, mas também já inserir um novo personagem aí que a gente acaba gostando, né, e vendo como um próximo protagonista. Aconteceu muito isso em Game of Thrones, né? Morria alguém, mas assim que essa pessoa morria, já tinha um personagem que a gente tava curtindo mais, né? Isso acaba aumentando ainda mais, né, o drama e a tensão de assistir uma série derivada de Game of Thrones. Porque a gente sabe que ninguém é poupado. Com certeza a gente vai ver figuras aí como Otto Hightower, Corlys Velaryon, sempre aí em busca, né, por vantagens políticas, assim como o Daemon, né? O Daemon não faz nada de graça, não. Essa guerra civil provavelmente vai afetar aí muita gente, né? Principalmente as casas menores, né, de Westeros, porque elas vão ter que decidir qual lado que vão apoiar. Daemon, que é conhecido pela sua impetuosidade, com certeza vai ter um papel muito importante nessa guerra, e de longe ele é um dos meus personagens favoritos da série. Falando dos dragões, eu acho que sim, vamos ter aí momentos muito bonitos das lutas, das brigas entre os dragões, da dança dos dragões, mas eu acho também que a gente vai ver muito dragão morrendo. Até porque eu não tenho certeza, né? Não sei se é nessa época ou se é um pouco mais lá na frente que os dragões começam a entrar em extinção, né? A gente sabe disso em Game of Thrones, que aqueles 3 ovos de dragões lá que a Daenerys ganhou foram os últimos aí de uma ninhada que acabou não vingando, mas eu não sei dizer exatamente em qual foi a época. Inclusive, falando de dragões, lá no final da primeira temporada, a gente sabe que o Daemon vai ao encontro do Vermithor, que é um dos dragões mais poderosos de todos os tempos. E o Daemon chega lá, todo confiante, na minha opinião, acho que ele tava se borrando nas calças, só que não, né, o Daemon não tem medo de nada. E ele chega pra tentar recrutar esse dragão, e aí, será que ele vai montar a Vermithor? Será que vai ter alguém que vai montar a Vermithor? Até, afinal, o Daemon tem o seu próprio dragão, né? Então pode ser que outra pessoa acabe montando a Vermithor. Então é isso, pessoal. Independente do que eu falei, se tá certo, se tá errado, eu espero que House of the Dragon venha assim forte como veio na primeira temporada, que nos entregue mais do que Game of Thrones nos entregou
E sim, eu acredito que essa série tem muito potencial pela frente. Agora vamos falar um pouquinho rapidão aí das duas novas séries, né? Dos dois novos spin-offs aí de Game of Thrones. A primeira delas foi anunciada já em fevereiro, mas foi somente aqui na semana passada ou retrasada que ela teve a confirmação aí de início das gravações, e é Aegon o Conquistador. Não sabemos se o nome da série vai ser esse mesmo, porém tudo indica que sim. Aegon o Conquistador é bastante mencionado em House of the Dragon. Foi ele que conquistou aí primeiramente o Westeros, né? 6 dos 7 reinos, porque ele não conseguiu conquistar Dorne. E a trama vai se passar mostrando aí provavelmente as origens dos Targaryens. Aegon era casado com suas duas irmãs, Visenya e Rhaenys, e juntos aí, né, os três, com seus 3 dragões, acabaram conquistando os 6 reinos, né? Conquistando Westeros. A gente não sabe muito ainda sobre essa série. Eu acho que a gente vai ter muito conteúdo para falar sobre Aegon Conquistador. Hoje é mais um anúncio mesmo que eu gostaria de fazer. E a outra série e spin-off é O Cavaleiro dos 7 Reinos. Essa série já está em andamento, ela já está com data de estreia para 2025. E essa vai falar sobre Sir Duncan, o Alto, que é mencionado também em Game of Thrones, né? Joffrey menciona sobre Sir Duncan em um momento em que ele tá com o Jaime lá na sala, vendo aquele livro lá dos feitos, né, dos cavaleiros, e aí ele fala que Sir Duncan tem mais de 4 páginas completas, 5 páginas, se não me engano, já sobre ele, enquanto o Jaime não tem nenhuma página inteira, ele dá aquela zombadinha do seu tio, né, ou pai. Então ela segue as aventuras de Sir Duncan, o Alto, e Egg, seu fiel escudeiro, que anos mais tarde vai se revelar ser Aegon Targaryen. Sim, mais um Aegon Targaryen. E é por isso que a gente vai falar um pouquinho nesse vídeo ainda sobre a árvore genealógica dessa família que é insana. Vamos lá então, pessoal, começando a genealogia das grandes casas de Westeros. Vamos começar aí com Aeron Targaryen. Ele era casado com Valena Velaryon e juntos tiveram Aegon I, Aegon o Conquistador. Aegon o Conquistador se casou com suas duas irmãs, Visenya e Rhaenys, e com elas Aegon teve 2 filhos. Com a Visenya ele teve Maegor, e com a sua irmã Rhaenys eles tiveram Aenys. Aenys Targaryen acabou nascendo primeiro, então a sucessão do trono ficaria para ele. Mas por algum motivo a gente não sabe ao certo, Maegor acabou assumindo o Trono de Ferro. Eu não tenho certeza, posso estar falando besteira, mas se eu não me engano, Maegor acabou matando seu próprio irmão. Mas como Maegor não teve nenhum filho, inclusive ele se casou várias vezes e mesmo assim não teve nenhum herdeiro, a sucessão do trono se passou logo para os filhos de Aenys, que tinha casado com Alyssa Velaryon. Aenys e Alyssa tiveram 6 filhos, dentre eles Jaehaerys, o primeiro, que ficou conhecido como Jaehaerys o Conciliador. Jaehaerys então se casou com a sua irmã Alicent Targaryen e junto eles tiveram muitos filhos. Ao todo aí foram 13 filhos. Os 2 filhos mais relevantes foram Aemon Targaryen, que era casado com Jocelyn Baratheon, que por sua vez era filha de Robert Baratheon, e Alyssa Velaryon, a ex-esposa, né, a viúva do Aenys Targaryen. E o outro filho mais relevante era Baelon Targaryen, casado também com Alyssa Targaryen. A partir daí, a coisa começa a já ficar um pouquinho mais familiar. Aemon Targaryen era pai da princesa Rhaenys, a rainha que nunca foi, e Baelon Targaryen era pai de Viserys e Daemon Targaryen. Então, como vocês sabem, Viserys acabou assumindo o Trono de Ferro e a partir daí já teremos spoilers. Então, se você não quer saber o que vai acontecer nos próximos episódios de House of the Dragon, eu recomendo que você não assista também a continuação desse vídeo. Como sabemos até o momento, Aegon II, filho de Viserys e Alicent Hightower, assumiu aí o Trono de Ferro, pelo menos na capital. Rhaenyra, embora tenha sido coroada em Dragonstone, não conta oficialmente aí para entrar na lista dos reis de Westeros. Nós não sabemos exatamente qual é a sequência dos fatos, mas nós sabemos que a Rhaenyra teve 2 filhos com o Daemon, né? Viserys II e Aegon III, que ficou conhecido como a desgraça dos dragões Targaryen. É sabido que tanto Viserys quanto Aegon
assumiram em algum momento o Trono de Ferro, mas sinceramente não sei dizer para vocês qual foi a ordem. Acredito que primeiro Aegon assumiu, porque inclusive ele se casou com uma das filhas do Aegon II e acabaram tendo o filho Baelor, que ficou conhecido como Baelor o Abençoado. Ele também assumiu o Trono de Ferro em um momento. Tanto ele quanto seu irmão mais velho, Daeron I, o jovem dragão Targaryen. Mas essa sucessão acaba por aí, e aí a gente vai voltar lá para o Viserys II, o outro filho de Rhaenyra e Daemon. Ele acabou se casando com Lara Hogari, sinceramente não sei quem ela é, e junto eles tiveram Aegon IV, que ficou conhecido como Aegon o Indigno. É ele quem assume o Trono de Ferro até passar para o seu sucessor, Daeron o Bom. Daeron o Bom se casou com Maria Martell e junto eles também aí tiveram vários filhos, e foi do casamento do filho Maekar I com Dayane, o nome dela fica isso aí mesmo, que nasceu Aegon V, o Improvável. Realmente o negócio parece muito confuso, pessoal. É muito nome parecido, é muito nome repetido, né? Eles têm essa herança, digamos assim, né? Um orgulho de passar o nome dos seus antepassados para os seus filhos. Aegon V é pai do Jaehaerys II, o avô da Daenerys. Então ele é pai de Jaehaerys II, o Rei Louco. Então o próprio Jaehaerys II assumiu o trono até passar para o Rei Louco, seu filho, e é no Rei Louco que acaba aí essa longa jornada de liderança do trono aí pelos Targaryens. Daí a gente sabe o que vai acontecer lá em Game of Thrones, né? Robert Baratheon acaba assumindo o Trono de Ferro. Na sequência, quem assume é o seu filho mais velho, né, Joffrey, né, que a gente sabe que não era filho dele, mas para todos os efeitos ele assumiu o Trono de Ferro. E na sequência, Tommen. E por último, é claro, a gente tem aí Brandon Stark como o último rei conhecido de Westeros. Embora o trono realmente deveria pertencer a Jon Snow, pelo menos na minha opinião. Afinal, ele era filho legítimo de Rhaegar Targaryen, que tinha direito na sucessão ao trono, se fosse considerar aí, né, que o trono deveria passar para algum Targaryen. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero também que vocês tenham entendido um pouquinho mais aí, né, sobre essa linhagem, longa linhagem de Aegon Targaryens. Eu acho que se familiarizando um pouquinho com essa árvore, fica um pouco mais fácil de compreender aí, né, os próximos spin-offs que vão acontecer, né? Tanto o Aegon Conquistador quanto o Cavaleiro dos Sete Reinos, né? Game of Thrones, House of the Dragon. Então fica muito mais familiar quando a gente está assistindo. Gostou do vídeo, pessoal? Deixa seu like, se inscreve, não deixa de comentar também aqui no vídeo e me diz aí qual casa você está apoiando nessa segunda temporada de House of Dragon, verdes ou pretos. E na semana que vem nós teremos análise, gente, análise do primeiro episódio da série, claro. E não deixe de assistir os vídeos acima aqui, ó, nosso ranking top 70 séries que eu já assisti, além de novos conteúdos que vão vindo aí durante as próximas semanas.